Chegou o nosso quadro há 5 anos, né? Nós temos o quadro aqui, o Saúde Agora, que é o oferecimento do nosso Hospital Fornecedores de Cana. Só que primeiro, né, nesse aniversário de 5 anos, tem um recado aí do nosso apoiador, né? O seu Coral tem um recado para nós. Pode soltar. Nós temos satisfação nessa data de participar do aniversário do programa Agora, esse programa com o qual nós participamos no Saúde Agora também, de grande importância, e que nós temos semanalmente encaminhado um profissional de cada área, variando sempre, para dar informações aos nossos ouvintes, que nós entendemos muito importante, porque eu também assisto quase sempre e o profissional recebe muitas perguntas. Então, entendemos importante e devemos continuar para o bem da nossa população e do programa que nós temos o prazer em participar. Aí, então, seu Coral, muito obrigado, viu, Coral? Você é uma pessoa iluminada, a gente sempre conversa sobre isso, as pessoas ligam aqui para dar uma referência do senhor, sempre uma referência boa, pela atenção, né? Não só os pacientes do Hospital Fornecedores de Cana, assim como também os funcionários, os colaboradores, que têm um carinho especial pelo senhor, e nós aqui no programa Piracicaba Agora não é diferente, tem esse carinho especial pelo senhor, sim. Muito obrigado pelo apoio que o senhor nos dá no programa Piracicaba Agora, né? Dando a possibilidade de ter um quadro tão importante como esse, que é o quadro Saúde Agora, que há 5 anos a gente atende diretamente a população de Piracicaba e região. E é claro, o momento do quadro agora, Piracicaba, que traz para você aí, que você está assistindo, o quadro Saúde Agora, do Hospital Fornecedores de Cana. Doutor Mickey conosco aqui, muito boa noite. Doutor Mickey, tudo bem? Boa noite, Neto. Parabéns pelos 5 anos. Puxa vida, a gente que agradece, muito obrigado, viu? Aqui. Muito obrigado. Doutor Mickey, ele está conosco aqui, ele é cirurgião do aparelho digestivo do Hospital Fornecedores de Cana, né? E hoje a gente vai conversar sobre as doenças aí que acaba cometendo o fígado, as doenças do fígado. Você pode participar ao vivo conosco, viu? 25 34 1234, você que está acompanhando pelo Facebook, você que está acompanhando aí pelos canais de TV, tanto aqui de Piracicaba, né? O canal 26, o HF, canal 21 e o canal 5. Pode mandar sua pergunta para nós aqui, fazer ao vivo também. Bom, doutor Mickey, eu acho que a dúvida que fica é assim, o fígado, né? A gente esquece desse órgão, a gente acaba esquecendo, a gente sempre fica pensando nos outros. Coração, né? A gente pensa muito a questão do coração, a qualidade de vida do coração, mas o fígado, ele é um órgão fundamental para o nosso organismo. Eu queria que você falasse da importância primeiro do fígado, depois a gente entra nessa questão das doenças. Com certeza o fígado é um dos maiores órgãos que nós temos no nosso organismo, né? É um órgão vital, único, né? Só tem um fígado, não tem... dois, pode trocar. É algo muito importante, todo o processo metabólico do nosso organismo. E hoje, cada vez mais, é um órgão que está na moda aí, né? Principalmente quando a gente fala de uma série de doenças. Hoje tem uma doença que é a doença gordurosa do fígado, né? Quem hoje não fez um ultrassom e saiu preocupado com o laudo, fala, olha, meu fígado tem gordura, tem esteatose, né? O fígado é um órgão vital. Então, para toda essa parte de metabolismo, de todas as toxinas, as substâncias que nós ingerimos, né? E também é um importante produtor de uma série de substâncias, como proteínas, fatores de coagulação, né? E, bom, dá para dizer, né? O fígado é um órgão importantíssimo nosso com organismo, certeza. Né? O fígado, assim, é comum a gente ter a dor de cabeça, aquela enxaqueca, e a causa ser o fígado, doutor Mickey? Essa é uma coisa muito comum de se falar, né? Popularmente se fala muito, acho que na medicina chinesa se considera que existe uma relação entre o fígado e a dor de cabeça, mas na medicina ocidental a gente não tem essa relação tão estreita. Não.
Entendi. Podem participar ao vivo conosco, 2534-234, WhatsApp também, 019-991-41-1048. Você que está assistindo ao vivo também pelo Facebook, você também pode mandar sua pergunta aí no Facebook. Dr. Mick responde do Hospital Fornecedores de Cana, Dr. Mick vai responder. Bom, nós temos aqui, Dr. Mick, doenças que mais afetam a população brasileira. Isso é para chamar a atenção de você que está em casa, hein? Presta atenção, são as doenças que mais, segundo a fonte do IBGE, né, Dr. Mick? Isso, né? Trouxe aqui. Em 2015, um estudo do IBGE listou as 8 principais doenças que afetam os brasileiros. E, em primeiro lugar, hoje, já está a obesidade. A obesidade é o primeiro? Obesidade, inclusive, que hoje já é a segunda causa evitável de morte no mundo. Puxa, é a segunda maior causa. Depois disso, o câncer, a AIDS, o diabetes, tabagismo, né, o cigarro, dengue, hepatite C e a hipertensão arterial. Mais ou menos nessa ordem. E aqui eu coloquei em vermelho as doenças relacionadas ao fígado, de alguma forma. A obesidade e o diabetes, hoje, são causas de uma doença que chama esteatose hepática, esteatohepatite, que é uma hepatite, não é viral, né? Não igual é viral. As pessoas confundem muito. Confundem isso, exatamente. Mas ela é causada por um déficit, uma alteração de metabolismo, não é? Principalmente resistência à insulina, levando a uma inflamação do fígado. Então, toda a inflamação do fígado é uma hepatite. É uma hepatite. E a própria hepatite C, que é uma hepatite viral. E todas elas, se a gente puder passar até o próximo slide, elas podem levar à cirrose hepática. Lembra, entende? Então, entenda assim, né? Que antigamente falava, tem cirrose é porque bebia. Porque bebia, né? Não é verdade mais. Olha só. Hoje em dia, a gente tem muitos quadros de cirrose causadas pela obesidade, por um diabetes mal cuidado, né? E hoje também a própria hepatite C. Só abrir um parênteses aqui, doutor Mick. Eu entrevistei esses dias, o padre Marcelo esteve aqui na cidade de Piracicaba, eu conversei com ele, ele lançou um livro, né? E ele adquiriu uma hepatite, ele adquiriu uma cirrose por conta do uso de medicamentos. Isso também pode acontecer. Isso também pode acontecer. Pode acontecer. E ele falou, olha, o médico me falou, ou você para de usar qualquer tipo de medicamento, ou você vai perder a vida. É verdade. Ele não pode nem usar o próprio medicamento para tratar a doença dele. E isso acontece mesmo. Acontece, infelizmente acontece. Então, por isso, medicamentos, por exemplo, que precisam de controle rigoroso das funções do fígado, a gente não pode tomar sem nenhuma prescrição médica, sem um adequado acompanhamento. Tá certo? Perfeito. Se puder passar também adiante, aqui, só para a gente falar da cirrose da bebida. Da bebida. Aliás, isso tem que ser, né? Porque a gordura no fígado, para quem ainda não entendeu, né? Quando você vai, como o Dr. Mick falou, vai fazer o exame, faz o ultrassom, fala, meu fígado está com gordura. Mas, puxa, mas eu sou magro, eu nem como aquela bisteca, eu não como tanto, né? A gordurinha, que é uma delícia, mas a questão da gordura do fígado, há um acúmulo também por conta da bebida. É isso? Exatamente. Inicialmente, lá na década de 80, achava-se que a pessoa que tinha gordura no fígado bebia. E se a pessoa fala assim, eu não bebo, né? O médico não acreditava. Não acreditava. Né? Mas basicamente assim, atualmente o que leva muitas quadros de esteatose a gente percebe que é um distúrbio metabólico. Então a obesidade, o sobrepeso, o sedentarismo, o próprio estresse parece que tem papel fundamental no desenvolvimento dessa doença. Olha só. Aqui só para a gente lembrar um pouco das bebidas, né? Tem sempre a curiosidade. Aqui, fala, existe uma quantidade de bebida que a gente pode tomar seguro? Fala assim, não existe uma quantidade segura, né? Mas a gente sabe que existe uma dose tóxica, que a partir daí o fígado não é capaz mais de metabolizar. Que para um homem de 70 quilos e uma mulher de 60 quilos, em média 80 gramas por dia, no máximo. Tá. É complicado trazer uma tabela que tem gente que vai fazer a conta e ver quantas garrafas pode beber, né? Mas não aí pode o cara fica lá soma, isso. bom, eu tenho mais 2 garrafas aqui, o Dr. Mick falou que eu posso ir por aqui, deixa eu fazer o cálculo. Não, então, mas não pode, é assim, né? Mas para a gente lembrar aqui que tem quantidades de álcool, né, em todas as bebidas, tem algumas que tem mais, outras que tem menos. Todas elas vão dar um grau de problema pro cumulativamente vão trazer problemas a longo prazo. Tá certo? Correto. A gente tem aqui então, né, a cachaça, o uísque, o Campari e a cerveja também, né? Por exemplo, uma garrafa de cachaça
Tem de 660 ml, vai ter em torno de 220 gramas de etanol. Nossa. Pela conta que foi feita aqui embaixo, não? Olha só. Tá certo? É bastante mesmo. E isso com certeza vai acabar levando a cirrose a curto, médio prazo. Tá bom? Tomar cuidado Essa mesmo. próxima imagem. Aqui é só para mostrar, né? Fala o que é cirrose, né? Esse aqui é o desenho de um fígado normal. Você vê, ele é liso, ele é bem bonito, a gente consegue definir as bordas. E já aqui em cima é um fígado cirrótico. Na verdade, ele retrai. A cirrose o que é? É um processo de cicatrização do fígado. Então ele foi lesado e ele cicatriza formando nódulos. Então ele diminui o tamanho do fígado, torna mais difícil a passagem de sangue através dele, né? E ele diminui de tamanho. Os sintomas, né? A pessoa que de repente não passou e tem alguns sintomas que pode ser característico. Olha, isso pode ser uma gordura do fígado, princípio de uma cirrose. Tem sintomas, doutor Mick? Não, essa é a grande questão. A doença, a esteatose hepática, ou esteatohepatite, ou a própria hepatite, muitas vezes é silenciosa. A gente só vai perceber quando já perdeu mais de 70% da função do fígado. Puxa. E aí é o que acontece na próxima imagem, não me engano, ó. Nossa, olha quando só. a gente tem a perda, tem a famosa barriga da água, né? Tem veias colaterais, mostrando pela dificuldade de passagem do sangue pelo fígado. As veias da pele são usadas como um caminho para o sangue chegar para o coração. Puxa vida. Quadros de icterícia, né, que é o amarelo nos olhos, certo? Quando isso se manifesta, o fígado já perdeu grande parte da sua função. Ele já está completamente comprometido, doutor Mick? Pelo menos mais de 70% do fígado pode estar afetado, né? Deixa eu perguntar uma coisa, doutor Mick. No caso aí que... olha, o seu fígado está com gordura, né? Para quem está assistindo o programa Piracicaba agora também. A gordura, ela pode ser retirada do fígado? Há uma intervenção? Há um tratamento? Ou basta você só cortar? Então, por exemplo, no caso da bebida, você não bebe mais, o fígado vai deixar a gordura. Ou não, ele tem acumulativo, aquela gordura vai ficar lá. Então, se existe uma causa externa, como um medicamento ou a bebida, a gente precisa suspender, né? E Deus nos dá essa oportunidade, né? A gente pode ir no médico, fazer exames periódicos, definir a existência de uma doença como essa e suspender, substituir também medicamentos. Agora, em casos como diabetes, o que a gente precisa fazer é o bom controle do diabetes, fazer o segmento adequado, atividade física, tá certo? E para aqueles casos que estão relacionados ao ganho de peso, ou ao sobrepeso, à obesidade, reduzir esse peso, controlar a alimentação. Perfeito. Esse é o principal. Pois não. Tem mais um, é isso? Tem mais slide, tem pergunta também. Acho que vamos finalizar os slides ou fazer a pergunta, o que você prefere? Vamos primeiro... Vamos para as perguntas. Pode dar preferência para quem está participando conosco. Aliás, também pode fazer sua pergunta pelo WhatsApp 019-99141-1048, pela página. O pessoal que está assistindo, agora estamos transmitindo também pela página do Facebook, viu, Dr. Mick? Então, muitas pessoas participando e deixando as perguntas também na página do Facebook. Tá aí, Maria? Vai lá, diga para nós. Deixa eu ver se vai abrir lá atrás. Bruno. Abriu, tá aqui já. Olha, é o Celso que está perguntando, o fígado tem como se recuperar? Exatamente. O fígado tem como se recuperar? É um pouco do que a gente falou agora, né? O fígado é um órgão muito resistente. Não sei se você tem que ter uma perda superior a 70% para ter uma manifestação grave como que a gente viu nas fotos anteriores. Se você elimina a causa dessa destruição, você pode ter uma recuperação, sim, tá certo? Então, se você tira a bebida alcoólica, se você tira o medicamento, você controla o seu peso, você trata melhor o seu diabetes, você pode ter um ganho da função. Agora, isso depende de quanto você já tinha perdido antes. Correto. Diga, Maria. Pode abrir lá o próximo slide, então, Bruno. Vamos lá. Então, aqui, só falando que uma das coisas importantes que eu queria aproveitar esse espaço para falar é sobre o transplante de fígado, que é uma das coisas que a gente precisa ter em mente, né? A cirrose hepática, quando está naquele quadro que a gente viu, os olhos amarelos, a barriga daquele jeito, só existe um tratamento hoje, é o transplante de fígado. Diferente do rim, que existe a hemodiálise, né? Ou coração artificial, outras coisas que substituem outros órgãos, no fígado não existe. Fígado não tem. A única possibilidade é a substituição de fígado. Só para ter uma ideia, né, a gente tem aqui
só no estado de São Paulo, mais de 2.192 notificações. Mas, observe aqui, o número de doações é muito pequeno. Muito 477, 22 a cada 100 no estado todo. E aqui na nossa região, 47 de 247 notificações. Puxa e eu queria vida. mostrar por que acontece isso. Ó. O próximo slide fala. Mas quase metade dos casos é a recusa familiar, é o desconhecimento. O Brasil, ele tem, o estado de São Paulo, principalmente, tem um programa de transplante muito sério. Existe uma fila coordenada pela Secretaria de Estado de Saúde. E, né, tem gente que fala, ó, tem tráfico de órgãos, essas coisas. Não existe isso. Não acontece, né, acontece. gente? E a prioridade é dada para aqueles que realmente precisam. Você não tem prioridade por questões econômicas ou sociais. Aham. A prioridade é dada pela gravidade. Correto. Esse é um programa muito sério. E essa fila, só para a gente pontuar aqui, essa fila que o Dr. Mick falou, é no Brasil inteiro. Então, é uma escala mesmo, é uma fila. De repente, o órgão que está aqui, né, que foi doado, ele sai daqui e vai lá para Manaus. Né? Então, essa fila, ela é no território nacional. É muito importante, isso é sério. E o que lhe chama atenção nesse dado aqui, que é a recusa, vou pedir para o Lucas aproximar, essa recusa aqui, gente, dá uma olhada, que é a família. A gente tem que trabalhar isso, gente. Olha, perder um ente querido, perder um parente, a gente tem que pensar que muitas pessoas poderão ser salvas quando você coloca a mão na consciência e fala, puxa vida, tem que se doar os órgãos. Né? E a doação de todos os órgãos, gente, todos os órgãos podem ser doados e transplantados, isso vai salvar vidas. Então, quando a gente tem 46% aqui, a recusa da família, a gente fica muito triste com isso. Né? Então, a gente tem que começar a trabalhar isso. Né? Se não pode ser uma lei obrigando a pessoa em vida deixar ali assinado, olha, eu sou doador, que a família possa compreender que vai salvar outra vida. Né, doutor Isso Mick? é muito importante, né? Para você entender, 46% de recusa familiar é um pouco de falta, às vezes, de colaboração, de companheirismo, até de sentimento. Eu sei que é um momento de dor, muito difícil, mas se a família já tiver isso em mente, lembrar que existe a possibilidade de salvar outras vidas, isso pode mudar completamente o nosso cenário. Só para ter uma ideia, o fígado, a gente pode pensar assim, um fígado salva uma vida. Não é verdade. O fígado pode ser dividido em 2 pedaços, por exemplo, Olha e salvar só. 2 vidas ao mesmo tempo. E a pessoa transplantada, o fígado vai se regenerar? Pode Como é que receber metade do fígado, né? Por uma pessoa, uma tá pessoa, outra precisando? metade para outra. Puxa vida. E o fígado tem uma capacidade de regeneração em torno de 20%. Ele vai crescer dentro dessa pessoa e às vezes suprir a necessidade que ela tem. Que interessante isso, Então, gente. não pense assim, eu doei um fígado, salvei uma vida. Às vezes você está Salvando 2 vidas. 2 vidas. Olha, a gente já vai voltar aqui. Vamos atender primeiro o telefone. Tem alguém na linha? Alô, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite. Quem fala? Viu, Clóvis, aqui do Grand Park. Do Grand Park. Pois não, Dr. Clóvis, pode Eu falar. falo com quem, doutor? Com o médico? Não. Pois não. Viu? Então, é o seguinte, eu estava falando que eu tenho problema da diabetes, sabe? Certo. E quando ela baixa, nossa, eu sofro demais. Agora, quando ela é alta, não sofro tanto. Mas quando ela abaixa, eu quase morro de tão ruim que eu fico. É. E o que eu poderia fazer para melhorar? E ela é mais alta do que baixa, viu? E você toma algum medicamento atualmente? Tomo. O que você usa? Comprimido ou injeção? Eu tomo a injeção, a insulina, É. eu tomo 2 vezes por dia. E você está bem de peso? Como é que está o tomo seu comprimido peso? também. Como é que está seu peso? O peso? É. Isso. Peso 70. E você está fazendo atividade física, tudo? Eu não faço porque eu chego à noite em casa, eu trabalho, eu saio de manhã. Oi? E Trabalha muito. está cuidando da alimentação adequadamente? Então, a alimentação a gente faz, sabe? É. A gente faz, mas não é tudo que a gente pode fazer também por causa do trabalho, sabe? Daí se eu for fazer mesmo de porque- acordo mesmo, a gente não vai trabalhar. Tudo isso depende de uma série de coisas, né? O ajuste adequado do medicamento, o cuidado com a sua alimentação. Você, para fazer atividade física, são coisas muito importantes para você ter um adequado controle. Mas se você está tendo baixa taxa de açúcar, provavelmente você está ou super medicado, né? Tá tomando mais medicamento do que precisa, ou a sua alimentação não está bem balanceada, né? E precisa Porque retornar para o é o acompanhamento. seguinte, quando ela está baixa, nossa, eu sofro bastante. Agora quando está alta, não.
Não, mas é verdade, olha, quando a gente tem, por exemplo, cirurgias em que remove todo o pâncreas que é responsável pela produção de insulina, o que mata não é a taxa alta de açúcar, é geralmente a taxa baixa de açúcar. Então é muito perigoso mesmo, precisa rapidamente procurar o seu médico, fazer o ajuste da medicação e adequar a sua dieta. Então tem que procurar o médico, voltar ao consultório, conversar com ele, acertar a dieta. A dieta, ela acaba sendo aí, né, realmente o tratamento mais adequado no caso do nosso amigo, de muitos outros casos, né? O próprio ajuste do medicamento, né? Aham, importante. Correto. Também é importante, né? É. Agora, exercício físico, né? Você vê que ele falou, infelizmente eu não consigo, eu chego em casa, eu chego cansado, eu trabalho à noite. Tem que se adequar, né, doutor Mick? Todos os profissionais que vieram aqui, e todas as áreas, gente, sempre destacou a questão do exercício físico. Tem que arrumar um tempinho, né? Precisamos, né, Neto? Falo assim, eu trabalho agora todo dia 5 horas da manhã, não tenho hora para ir para casa, deitar, né? Aham. Mas 3 vezes por semana, pelo menos, vamos para academia. Tem que ter a prática, tem que ter. né? Tem que Todos ter os a dias prática. tem que ter. Estamos ao vivo aqui, Dr. Mick, do Hospital Fornecedores de Cana, é o quadro Saúde, agora que há 5 anos traz os profissionais aqui do Hospital Fornecedores de Cana para conversar com a população, dar aí um conhecimento junto à nossa população que assiste o programa Piracicaba Agora. Mais um telefonema. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem fala? É Coral, tudo bem, Neto? Tudo bem, graças a Deus. Pois então, não. Tá bom, estou ouvindo aqui o programa, assistindo essa aula que o Dr. Mick está dando. Esse é um profissional que nós não podemos deixar nunca. É verdade. Então, eu estou achando muito importante. Queria aproveitar essa oportunidade para cumprimentá-lo e falar para ele que a minha dose naquela tabela está com saldo sobrando ainda. Futuro. E você está bem, né, Neto? Tudo em ordem, né? Graças a Deus, graças Falei a que é Deus. um perigo ter essa tabela, né? Olha lá. A próxima vez eu vou omitir. De doença não vou perguntar nada pro Mick. É verdade, a tabela nos ajudou agora, né, seu Coral? Colaborou. Ô, doutor Coral, muito Oi. obrigado, viu? Muito obrigado. Eu estava falando agora há pouco também, se o senhor pegou, agradecendo também o recado que o senhor deu para nós aqui nesses 5 anos e essa importância das aulas que são dadas aqui para os profissionais do Hospital Fornecedores de Cana, ao vivo sempre, aqui no programa Piracicaba Agora. Muito obrigado, viu? Perfeito, cumprimento ao Mick também, meu nome, e tudo de bom para vocês. Joia, muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Muito obrigado, forte abraço. Muito obrigado. Estamos ao vivo aqui, pode participar conosco, 2534-1234. Tem pergunta que chegou pelo WhatsApp, é isso, Maria? Tem sim, Neto. Olha, a Rosana, deixa eu ver se vai abrir lá, vai sim. Abriu. A Rosana, aqui do bairro Jardim Astúrias, ela pergunta, queria saber com o doutor o que podemos fazer para cuidar do nosso fígado através dos alimentos. Quais alimentos que podemos comer, doutor Mick? Boa pergunta. Olha, não existe uma receita padrão, né? Cada pessoa tem um metabolismo diferente, mas basicamente evitar o excesso de gorduras, evitar o excesso de carboidratos, né? Entendeu que o diabetes, a obesidade tem uma interferência direta, a ingestão é principalmente de carboidratos. E hoje, acho que um profissional muito importante, a gente tem que valorizar, nutricionista, para sempre nos auxiliar e adequar a dieta à nossa realidade. Isso é muito importante, né? Não adianta a gente falar, tem que comer isso, tem que comer aquilo, se isso não for ajustado à sua realidade, você não vai fazer, né? Doutor Mick, esses embutidos, né, que a gente encontra nos mercados também é muito perigoso, né? A gente tem que tomar sempre, dar a preferência para alimentos frescos, né? Do que os embutidos. Verdade, né? A gente está hoje na moda do orgânico, né? Esses produtos que têm menos produtos químicos, menos manipulação industrial, eles são realmente talvez mais saudáveis, né? E lógico, os embutidos hoje eles estão como causa de uma série de doenças, não só, mas principalmente o câncer em função de uma substância chamada nitrosamina, muito presente aí. Desse tipo de alimento. Mas eu acho que o segredo, né, Neto, não é deixar de comer isso, comer aquilo, mas comer de tudo de uma forma equilibrada. É a dosagem. É a dosagem. Acho que já falavam desde muito tempo atrás que a diferença entre o veneno e o remédio é a quantidade. É a quantidade. É boa. Olha, isso aí fica para nós, hein, gente? Presta bem atenção. Isso é muito importante, né? Quer dizer, come, vai beber, bebe, usa a tabela, né? Lembra da tabela, usa a tabela. Eu vou manter um pouquinho, sei lá, beber todas, né? Vai na gordura e come tudo que colocou a costela, você está comendo.
Então tem um pouquinho de responsabilidade, com toda certeza. Dr. Mick, só destacando a questão da equipe multidisciplinar do Hospital Fornecedores de Cana, que quando você nos falou, procurar nutricionista, todo o tratamento, isso é bom para a população saber que no Hospital Fornecedores de Cana, todo o tratamento ele é acompanhado pela equipe multidisciplinar. Né? Essa inovação que eu chamo de inovação porque quando as pessoas ligam, aqui ligou uma senhora na sexta-feira passada, eu fui tratada pelo doutor que estava, eu não me lembro, que estava aqui conosco, e ela citou mais 2 médicos, né? Então é justamente essa função da equipe multidisciplinar. Isso mudou a vida também e a recuperação dos pacientes, né, Mick? Com certeza, quando a gente quer tratar o ser humano de uma forma holística, como um indivíduo completo, a gente precisa se preocupar não só com o aspecto da doença ou da saúde, mas também com sua alimentação, o lugar em que ele vive, né? As condições de atividade física que ele tem, então os relacionamentos que ele tem. Então todas as esferas precisam ser cobertas, né? E para isso, hoje o médico solitário, acho que nem sempre ele tem a capacidade, né, e o tempo também para poder dar esse tipo de atendimento. Então a assessoria, não só a assessoria, mas o suporte, de fato, né? O trabalho conjunto com nutricionistas, psicólogas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogas, né? Nutricionistas, eu já falei, fisioterapeutas, é essencial. Né? Assim como hoje a gente trabalha com vários especialistas acompanhando casos, né? Por exemplo, um caso de cirrose do fígado, com certeza eu preciso muito de uma nutricionista para ajustar a alimentação, preciso de uma psicóloga para preparar ele sobre as mudanças que estão acontecendo. Uma rotina diária que vai ter. Né, futuramente, talvez, preparar ele para um transplante de fígado. As limitações que ele tem, o fisioterapeuta pode ajudar, né, a desenvolver, melhorar as condições do corpo. O terapeuta ocupacional a ajustar o ambiente que ele tem. E, né, é infinito. Esse trabalho multidisciplinar ele é fundamental hoje em dia. Né? E para a recuperação também o bem-estar e a saúde mental também, ok, né, doutor? Com certeza. Né? Com Ter essa certeza. Questão espiritual também, que isso está muito presente nos dias de hoje. A gente tem que estar bem também para essa recuperação. A cabeça manda em tudo. Manda em tudo, né? Doutor Mick, muito obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação aqui. Pelo convite. Dando essa aula, como o doutor Coral falou, né? Uma aula mesmo para a população. Se a população participa, tira suas dúvidas. Quero agradecer. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a vocês e parabéns novamente pelos 5 anos. Muito obrigado. Vamos agora então para o rápido intervalo. Você acompanhou então o quadro Saúde agora do Hospital Fornecedores de Cana, hospital esse, né, que nós temos aqui na nossa cidade, que atende toda a região. Como eu já falei aqui, né? Você vai, da parte da manhã, durante a semana, você vê ambulâncias de Saltinho, de Rio das Pedras, de Rio Claro, você vê ambulância, né, de São Pedro. Então o Hospital Fornecedores de Cana atende toda a nossa região. É o quadro Saúde agora.